Próprio ou terceirizado? Seu condomínio está em dúvida com esse tipo de contratação? Fica aqui que esse vídeo é para você. Me chamo Cláudia Andrade, eu sou especialista em gestão condominial e trago aqui informações importantes de valor para que você saiba fazer uma excelente gestão, a fim de que seu condomínio também sempre tenha dinheiro. Afinal de contas, uma contratação assertiva é que vai fazer o seu condomínio ter sucesso também, evitar faltar dinheiro, ter problemas financeiros e, consequentemente, problemas com os condôminos e com a sua gestão também, obviamente. O pilar mais forte do condomínio é o financeiro. A gestão operacional depende disso. O relacionamento se complementa e ele fica muito ruim também se o financeiro não estiver legal. A experiência do dia a dia traz para mim que um síndico que é sempre bem visto é aquele que faz uma excelente gestão financeira. Todos os outros pontos também são importantes, né? Como o operacional, o relacionamento, então nem se fala. Porém, nada disso acontece se o financeiro estiver ruim. E a terceirização própria e terceirizada está dentro desse cenário do financeiro. Bom, a primeira coisa que o síndico precisa olhar quando ele vai montar uma equipe nova ou vai fazer essas transições é se ele tem condição de fazer a gestão do modelo de contrato que vai ser proposto. O modelo de contrato terceirizado, por exemplo, ele vai fazer uma gestão indireta, ou seja, o funcionário, porteiro, zelador, faxineiro, ele vai fazer uma gestão junto ao supervisor da empresa terceirizada. No caso de uma falta, por exemplo, ele vai solicitar ao gestor que seja substituído, vai comunicar a falta, ou o zelador também vai falar com a empresa e vai comunicar que o colaborador faltou. A empresa vai colocar um substituto, também tomará as providências em relação a uma advertência, se for necessário, uma orientação do que precisa ser feito dentro do condomínio, como um roteiro de limpeza ou um roteiro da mão de obra do zelador, das atividades, procedimentos de segurança relacionados à portaria. Todo este treinamento é inerente à equipe de terceirização, ele é que vai cuidar disso. Deu um probleminha, síndico vai ligar, síndica vai ligar e vai falar assim: olha, fulano, aqui não está dando certo, a pessoa está faltando no posto ou não está realizando as suas atividades como deveria, e o supervisor corre no condomínio, faz o contato, treina o funcionário, conversa, toma todas as providências que o empregador toma quando ocorre qualquer problema na gestão operacional do funcionário. Os próprios ocorre o seguinte: os próprios, toda a gestão já é direta, a hierarquia é diretamente ligada ao síndico do condomínio e ao zelador também, mas é responsabilidade do condomínio fazer todo o trabalho de gestão do funcionário. O funcionário faltou, solicitou aumento, tem problemas familiares, problemas emocionais, físicos, saúde, afastamentos, brigas, até mesmo um problema que ocorra entre os colaboradores, discordâncias, tudo isso vai fazer parte da gestão dele. Se um funcionário faltou, ele vai comunicar os outros para que um substituto venha fazer este trabalho, mas de repente alguém pode não poder substituir um colaborador. Se o posto é pequeno, os 3 porteiros, ele terá muita dificuldade na substituição. Mas sempre se dá um jeito nesse sentido, mas é necessário fazer uma gestão mais detalhada, mais próxima. Com os terceirizados já é um pouco diferente. O síndico tem essa disponibilidade para fazer essa gestão? Quando ele faz um plano
de mudança, ele precisa realmente ser sincero em apresentar para o corpo diretivo se ele tem condição de fazer essa gestão, se ele tem apoio. E com esse material em mãos elaborado, ele vai levar para os condôminos essas possibilidades de mão de obra que ele visualiza como adequada dentro daquele empreendimento. Além disso, a forma de gestão que ele vai fazer, ele também vai olhar para o perfil do condomínio. Há condomínios que tem muita gente. Nesses que tem muita gente, ele também vai olhar para as quantidades, para o tipo de pessoa que vai precisar no condomínio. Em alguns casos, se for um condomínio que tem uma quantidade de apartamentos elevada, é necessário que tenha até mesmo um auxiliar administrativo lá dentro, para que faça uma interface entre os condôminos operacionalmente. Isso ajuda muito. Só o síndico falando com os condôminos acaba dando uma demanda gigantesca. E qual é o condomínio que tem hoje um síndico que fica ali, aquele antigo síndico, o senhorzinho que fica lá falando com todo mundo, cuidando de tudo? Não tem mais esse síndico. E não é mais isso também. Não é só não tem mais esse síndico, também não tem mais condôminos como era o modelo antigamente também. O pessoal mais tranquilo. Hoje os condomínios são como, de uma maneira comparativa, os condôminos acreditam que os condomínios são hotéis, eles querem ser servidos. E está cada vez mais exigente o público dos condomínios. Então, uma mão de obra que atenda à real necessidade, dentro de um custo possível, é necessário analisar como um ponto extremamente importante, né? Olhar para o público ali e falar, esse público vai ser atendido, esse custo dá para pagar? Há também o ponto de perfil de mão de obra versus morador. Então, há moradores que gostam do contrato de funcionários próprios, onde eles ali têm aquele contato mais próximo com os porteiros, eles podem conversar ali direto, já resolver as coisas dele, embora não seja o ideal ficar conversando com a portaria, desviando a atenção do porteiro. Isso não é bom para a segurança do condomínio, mas isso acontece. Tem condomínios que têm um apreço muito grande pelo próprio, já tem dificuldade de fazer essa mudança, geralmente condomínios onde tem mais idosos. Então, é análise de perfil, né? Tem condomínios também que tem postos mistos, né? Tem funcionários terceirizados e tem orgânicos também, né? Que são os próprios. Esse aspecto é necessário visualizar, mas o ponto de vista, perfil do empreendimento, né? Não é só o que o síndico gostaria de gerir, mas qual o perfil do empreendimento que ele está gerindo, de forma que vá escolher a mão de obra correta para atender os moradores do condomínio. Então, maior quantidade, menor quantidade, perfil financeiro, perfil que evita-se a rotatividade, que não pode, perfis com padrões mais elevados não aceitam que fique trocando o porteiro. Isso acaba acontecendo muito na terceirizada, porque eles acabam saindo de uma empresa, indo para outra. Como o salário é menor, tem esse aspecto aí de ter alguma rotatividade. Então, empreendimentos, alguns não aceitam de forma nenhuma isso. Então, o funcionário próprio é o ideal em casos como esse. O custo é um grande ponto para se observar. O funcionário terceirizado, ele tem um salário inferior ao funcionário próprio. Os sindicatos são diferentes e o custo do terceirizado, o salário dele base, acaba sendo um pouco menor. Além dos benefícios que existem
além do salário, vem férias, 13º, horas extras e outros benefícios que compõem, tem também o lucro da empresa. Nos próprios tem o salário base, também férias, 13º, horas extras, todos os benefícios e remunerações, vale transporte, normas regulamentadoras como tem nas duas empresas, não vai ter o lucro, mas o salário é maior. Há outras nuances também a serem visualizadas no contrato próprio, que é a seguinte: no contrato próprio, o funcionário eventualmente pode pedir um reajuste salarial. Se a gente tem 4 porteiros, o reajuste que vai para um vai para os 4, porque existe uma equiparação salarial, isso está na CLT, a mesma função, eles exercem o mesmo tipo de trabalho, todos têm que ganhar igual. Um aspecto relevante a ser observado é o custo. Inicialmente, há uma tendência de se falar o terceirizado é muito caro, porque observa-se o valor da nota fiscal fechado. Então, quando olha por mês o montante da nota fiscal, observa-se, em comparação ao funcionário próprio, um valor mais alto realmente, porque dentro da previsão mensal da nota fiscal de uma terceirizada, existe férias, 13º, cobertura de férias, reserva técnica, que é um funcionário que vai substituir uma eventual falta, rescisão e tudo que o funcionário tem direito, além do lucro da empresa, impostos também, é colocado dentro dessa nota fiscal. Dentro do mês, já no próprio, você visualiza salário, visualiza a remuneração, hora extra, adicional noturno, acúmulo de função, você verifica o que está dentro do mês, mas ali você não visualiza ainda 13º, porque vai acontecer mais ao final do ano, não visualiza férias, porque ela é pontual, distribuído dentro dos meses do ano, do período que cada um tira. Você não visualiza exatamente, mas quando você soma todas as despesas no ano, você não visualiza tanta diferença assim. Ainda mais quando você tem um outro ponto que entra aí. No próprio, ocorre muito, o primeiro ano que você contrata, você paga o piso salarial. Posteriormente, o funcionário pode pedir um aumento, ou o próprio condomínio pode conceder um aumento de acordo com o mérito do colaborador, e aí este aumento na folha de pagamento vai acontecer. Com o passar do tempo e os reajustes salariais anuais, vai causando um aumento na folha, novas promoções, premiações, bônus que vão praticando para o funcionário de acordo com o mérito do time. Isso vai acontecendo e, sem perceber, esta folha vai ficando mais caro, muito distante do que é um piso salarial, que é o salário que a terceirizada procura manter ali, porque senão o seu custo vai ficando também cada vez mais caro e vão acontecendo substituições dentro das terceirizadas, muitas vezes até por isso. Se o condomínio não solicita um aumento para a própria terceirizada para pagar ao seu colaborador, que ele está gostando ali, eles acabam fazendo substituições para manter geralmente ali o piso salarial. E isso faz muita diferença. No próprio, acontece ainda o envelhecimento dos funcionários. Em alguns casos, assisto o funcionário estar em fase de aposentadoria e o condomínio querer fazer a demissão. E a indenização para funcionários aí com muitos anos de casa é elevadíssima. E não só por ter muitos anos de casa, ele tem estabilidade quando está em período de aposentadoria. É necessário levar em consideração pontos como esse. Não é raro, às vezes, que receba um síndico com um histórico de que a sua folha de pagamento está elevada,
ele pretende mudar de próprio para terceirizado, a fim de não passar mais por esse cenário de ter uma folha de pagamento muito cara. O perfil dos condomínios mudaram, há muitas exigências para que se revise a cota de condomínio e busque uma redução. Então, o síndico acaba não tendo dinheiro em caixa, não se preparou porque ficou muito elevado, os condôminos não apoiam fazer rateios extras e aquela folha ficou ali dentro do limite, um rateio muito apertado, sem caixa para fazer a rescisão. Então, na opção do condomínio trabalhar com o próprio, ele levar para os seus condôminos uma arrecadação mensal dentro do seu orçamento para que seja aplicado todo mês e esse valor não fique junto com as outras receitas para pagamento das despesas ali do dia a dia e no final do ano você tenha o caixa suficiente para pagar o 13º, anualmente pagar as férias. Isso colabora muito para aqueles que optam por trabalhar com funcionários próprios. É muito bacana também ter funcionários próprios, mas é necessário que se leve para os condôminos a realidade dos custos em algum momento. Muitos se enganam com o primeiro ano que não tem 13º, não tem férias, e depois, já no segundo ano, começam a visualizar as despesas que são mais elevadas e há condomínios que se recusam a fazer arrecadações extraordinárias, mesmo sendo necessário para pagar os funcionários. Assisto casos como esse do condomínio que não tem condição e os condôminos não querem de forma alguma um rateio. Então, em condomínios que há risco de problemas como esse, que são condomínios de padrões menores, padrões financeiros menores, que tem muitas unidades, onde é difícil o diálogo, porque são muitas unidades, os grupos se formam em condomínios, sabemos, e vocês sabem também que isso acontece dentro dos condomínios. Hoje, qualquer motivo é motivo para motim. Então, quando se propõe um modelo de gestão de acordo com o perfil, é mais assertivo o modelo de contratação. O condomínio não passa por dificuldades. Porém, quando se coloca uma contratação própria para condomínios que sofrem com a aprovação nas assembleias de reajustes ou de rateios extras para pagar 13º, ou uma possível rescisão, o que é mais sério, é bom que se opte por uma terceirizada. No modelo terceirizado, você recebe uma fatura cheia, essa fatura vem com as deduções dos impostos, vai vir uma informação de INSS, PIS, COFINS, contribuição social, e o condomínio vai pagar para a empresa o valor líquido descontando estes impostos. Caso ocorra alguma dificuldade, alguma dificuldade financeira, o condomínio consegue fazer alguma negociação junto a uma empresa terceirizada que tenha uma capacidade financeira para aguentar um atraso, mas já no próprio isso não acontece. Não há a mínima possibilidade de negociar o pagamento do salário, o pagamento do 13º, das férias, dos benefícios, fundo de garantia. Não há negociação dentro do mês a mês ali do contrato. Esse é um ponto que vai fazer toda a diferença no perfil do seu condomínio. Um outro ponto que é necessário olhar é a inadimplência. Se o seu condomínio dá indícios de inadimplência elevada, ele terá alguma dificuldade de pagar os colaboradores, isso se não tiver um fluxo de caixa. Quando o condomínio tem um fluxo de caixa, que é pelo menos é indicado que ele se tenha uma receita sobrando no caixa para fazer frente a todas essas
intempéries que vão acontecendo dentro de um condomínio. O condomínio ele não é estável a vida inteira. É muito bom que seja, mas não é sempre assim que acontece. Há condomínios que não é nem caso de perfis de moradias mais simples. Há condomínios de altíssimo padrão que tem 15 unidades, por exemplo, imaginar quantidades baixas que o condomínio é R$5.000, condomínio de R$8.000, 2 apartamentos que eventualmente passe por dificuldade gera um transtorno imenso no pagamento das despesas. E não é porque é um perfil médio ou baixo ou alto que não acontece esses problemas, acontece. E há casos que não têm fluxo de caixa também, mesmo com perfil mais alto, porque entendem que não querem fazer. São muitas coisas que vão acontecendo dentro das gestões do condomínio. E o importante é que se faça uma gestão, o síndico olhar na proposta que vai fazer, olhando para a quantidade de possíveis problemas que ele vai ter e que ele saiba e tenha condição de gerir. E financeiro para pagar funcionário próprio é um problema que o condomínio não pode ter em hipótese alguma. Então falar, eu quero próprio porque é mais fácil de gerir, pense se existe a possibilidade de haver um problema financeiro. Não tem fluxo de caixa suficiente, também não tem condição de compor o fluxo de caixa, evite a contratação de funcionários próprios para que você não arrume problemas com reclamação trabalhista ou com multas por atraso de pagamento de férias, por multa de atraso de pagamento de salários. Isso pode acontecer. E se vir a acontecer, certamente vai gerar um ruído muito grande na gestão do síndico. Olhar para isso é um tema imprescindível. O financeiro é um grande moderador na decisão entre ser próprio e entre ser terceirizado. Um outro ponto muito importante é a responsabilidade para com uma possível reclamação trabalhista. Um condomínio pode ter uma reclamação trabalhista por ser por um funcionário próprio, mas pode ter também no terceirizado. Quando a reclamação trabalhista é com o terceirizado, ele, se não tiver uma empresa que foi contratada, que é sólida, que tem lastro, que tem a condição de assumir as suas despesas trabalhistas, o condomínio vai ter que pagar. Então, por isso, a importância de um bom critério na contratação, verificando se a empresa tem certidão negativa, se ela apresenta, se ela recolhe os impostos, se ela paga os benefícios, pegar referências, conversar com empresas, com clientes que trabalham com aquela empresa, a fim de se cobrir de possíveis problemas que ocorrem com as terceirizadas. Isso não é algo incomum de acontecer, pode acontecer. Então, o condomínio tem também a responsabilidade solidária sobre uma terceirização e também a sua responsabilidade direta quando é próprio. Então, entre o próprio e o terceirizado, leve em consideração possíveis reclamações trabalhistas e sempre olhando se tiver uma ação trabalhista, esse tipo de contratação que eu fiz como síndico vai causar algum tipo de impacto? Um síndico mais inexperiente, o que ele vai pensar? Os meus condôminos vão concordar e vai dar tudo certo, eu contratei os funcionários, dispensei a terceirizada, contratei um funcionário próprio, todos vão concordar e vão pagar. Teoricamente, pela convenção e pela lei, os condôminos respondem pelas despesas do condomínio, pelas despesas ordinárias para manutenção, sim, respondem. E até mesmo se precisar fazer uma arrecadação para isso, mesmo sem autorização dos condôminos, vai ser necessário fazer. Mas esse é o tipo de gestão que dá certo? Não dá certo, a gente sabe que é uma gestão que não dá certo. O síndico acaba sofrendo muitas vezes até uma destituição, porque ele fez uma mudança de contrato
sem conversar com os condôminos. Isso não é incomum acontecer, vejo isso com frequência. Então, qual é a orientação para isso? Feita essa parte dessa avaliação, primeira parte operacional e financeira, vamos ali levar para o conselho o que vai ser levado para os condôminos. Vamos levar para os condôminos, sim, apresentar para eles todos os prós, contras e riscos. Cada vez mais a gente vê que no dia a dia os condôminos precisam receber detalhes da gestão, informações. Não é todo mundo que presta atenção, mas está ali para que todos possam conhecer. Leve a gestão para os condôminos entenderem o que vai ser feito e registre na ata, porque com o passar do tempo, dos meses, dos anos, a ata é que vai trazer o registro do que foi combinado. Está tudo ali escrito, foi combinado assim, a gente apresentou a proposta de terceirização, quais eram os prós e os contras, a proposta de próprio, quais os prós e os contras, os riscos. Não economize na escrita para colocar na ata todo o histórico do condomínio. Hoje você está síndico, mas amanhã é outra pessoa que estará ali no cargo e com base em tudo que um síndico faz, o outro dá continuidade. Um síndico não fica a vida inteira ali, só ele no condomínio. É até saudável que tenham outros síndicos que cada um aplique a sua gestão, né, e faça um trabalho. E quando você entra no condomínio, você tem todo um histórico ali para você trabalhar. E outra, você tem segurança e tem apoio do conselho, apoio dos condôminos na sua proposta, na sua forma de trabalhar. Isso tem sido muito bem visto nos condomínios. Hoje trabalhar com parceria, com os condôminos ali te apoiando, com o conselho, é o melhor caminho, e você vai traçar toda essa gestão, vai trabalhar com eles e vai levar para a assembleia para deliberação. Cabe aqui ressaltar, quando você for contratar uma empresa terceirizada, se essa for a opção que vocês decidiram no seu condomínio, que você verifique as condições dessa empresa em relação à sua parte tributária. Verifique qual é o enquadramento dela, se ela realmente pode, de acordo com o CNAE, prestar serviço de cessão de mão de obra, que é ter pessoas da sua empresa, que os seus funcionários prestem serviço num outro ambiente, que é o condomínio. Há empresas que acabam não estando enquadrado corretamente no seu CNPJ e ela coloca, por exemplo, ela está enquadrada como empresa de jardinagem e está prestando serviço de portaria. Na hora de conferir os impostos e o pagamento, o contador deve verificar, né, o contador da empresa, seja o escritório de contabilidade ou a contabilidade da administradora do condomínio, vai acabar verificando que isso não está correto. E é muito importante que você tenha uma contratação de uma empresa que tenha realmente condição de prestar aquele serviço. Há empresas que cobram um valor muito mais baixo, porque ela não tem um enquadramento correto. Qual é a responsabilidade sua como síndico em relação a isso? Contratar corretamente, porque se essa empresa não tem condição de prestar esse serviço, você contrata você é conivente com aquela forma de trabalho. No seu condomínio, você precisa ter uma empresa que esteja enquadrado corretamente, que possa alocar os funcionários dela no seu empreendimento. Então, confira realmente se ela tem condição, se ela pode realmente uma MEI, por exemplo. Uma MEI não presta serviço de portaria terceirizada. Ela não tem condição de alocar essa empresa, alocar os seus funcionários dentro do seu condomínio. Verifique as retenções dos impostos, se a empresa está fazendo corretamente também a sua parte do recolhimento. O condomínio vai fazer
o recolhimento dos impostos que foram retidos, mas a empresa também tem que fazer a parte dela. Daí a importância de verificar as certidões negativas de débito do Fundo de Garantia, da União, se ela está recolhendo seus impostos corretamente, se tem referências quando você vai contratar, se tem referências em outros condomínios. Isso vai ajudar você a fazer uma contratação mais segura, mais estável, para que você no segundo, terceiro mês não se decepcione, visto que os contratos eles têm um tempo de vencimento para a troca. Então, muitas vezes você acaba ficando um ano com um contrato que você não está satisfeito. Claro que é depois que você começa a trabalhar que você realmente sabe se vai gostar ou não daquele trabalho, mas referências vão ajudar você. Contrate empresas com estrutura, que tenham condições de substituir um funcionário se for preciso, que tenha condições de pagar uma ação trabalhista também se tiver. É importante que você evite pagar uma ação trabalhista, porque uma empresa que você contratou não tem estrutura nenhuma para pagar uma ação trabalhista se tiver. No próprio, olhe com carinho para a questão financeira. Como falado, vejo clientes que chegam para mim com funcionários próprios sem condição de pagar o 13º salário, sem condição de pagar as férias do colaborador. Evite entrar no cenário como esse. Tenha consciência, olhe com atenção. Realmente é muito importante que você olhe para este lugar, evitando que chegue num ponto onde os condôminos não querem recolher, pagar os benefícios do funcionário, querer pagar o 13º, as férias. Isso é muito crítico para o condomínio, para você, para a sua gestão. Então, olhe também, no caso do próprio, para isso com todo carinho também, se você tem condição de fazer a gestão dos colaboradores. RH é uma tarefa delicada, precisa de tempo, de dedicação, né, de condições para fazer isso. Então, olhe também para este lugar. Espero com essas dicas poder ajudar você a fazer a melhor escolha para o seu condomínio, se próprio ou se terceirizado, fazer uma mudança, se for o caso, entendendo todos esses detalhes, e até o próximo vídeo.